Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzer, fala de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu tenho notado e que eu acho que o pessoal tenta transformar em lugar comum e eu acho que a gente não deve aceitar, ou deve pelo menos pedir para esclarecer. Primeiro, a equivalência que tentaram fazer entre Lula e Bolsonaro. Esse foi um dos trabalhos que o próprio PT fez, que a própria esquerda fez, que foi tentar equiparar os dois. Enquanto o Lula havia sido condenado por vários crimes, e toda a cúpula quase do PT, muitos integrantes da cúpula do PT, da cúpula do governo, tanto de Dilma quanto de Lula também, vários tesoureiros, ministros, enfim, todos condenados, e de outros partidos também, mas todos que estavam envolvidos com, com o PT, com o que foi feito nos governos petistas. Quer dizer, eles estavam tão desmerecidos, né? E quando entra Bolsonaro, sem absolutamente nenhuma condenação e com um objetivo claro de não permitir corrupção durante o seu governo, o que foi atingido. Óbvio que é muito difícil tu responder por todas as pessoas, todos os escalões, mas foi plenamente atingido essa missão, esse objetivo que era não ter corrupção, não ter o toma lá da cá, e para isso ele colocou vários filtros, né? Vários alarmes que em alguns momentos inclusive foram disparados para evitar, no caso da Covaxin, que a esquerda tentou infantilmente dizer que ali houve corrupção, quando ficou claríssimo que não, é que a esquerda não quer saber da verdade, é que a esquerda pega um mote, consegue as manchetes que precisa, né? A grande mídia parcial e deturpada, dava essa sustentação, publicizava essas coisas, mesmo não sendo mentira, publicizava as narrativas. Mas nunca aconteceu a corrupção no caso Covaxin. Foi impedido, não foi feita a compra. Então os filtros funcionaram. Da mesma forma, no Ministério da Educação, se não me engano, que houve também alguma coisa, o ministro foi afastado, se não me engano, e não houve corrupção nenhuma. Ou seja, não houve nenhum caso real, nenhum caso comprovadamente de corrupção, fora uma ou outra tentativa distante de Bolsonaro, e que foi, enfim. Então não houve absolutamente nada. Em relação também à vacinação, foi tudo perfeito. Queriam é que ele liberasse a vacinação sem a aprovação da Anvisa, queria a compra das vacinas sem o devido processo, né? Enfim, isso aqui não foi aceito e logo que isso se resolveu foram feitas todas as compras necessárias, todas as vacinas, e o Brasil foi o país não produtor de vacina que mais rapidamente adquiriu as vacinas, né? Então não houve absolutamente nenhum caso. E acho muito estranho isso, que eu acho importante conversar, essa equiparação que tentaram fazer, porque essa equiparação foi vontade da esquerda. Quem fez isso foi a esquerda, e obviamente muita gente cai nisso. E explicitamente os nem. É aquele pessoal que dizia nem esse nem aquele, porque os dois são igualmente ruins. Não, não eram igualmente ruins. Não eram igualmente ruins. E ainda hoje a gente vê o pessoal tentando virar lugar comum quando fala. Não, porque Bolsonaro também tinha um monte de coisa. Não, qual? Quando tu para, o cara diz assim, é um monte, mas quais foram? Por favor, me diz quais são. Qual foram? Não tem nada. Os caras não conseguem dizer. Faz essa experiência. Isso virou lugar comum falar. Não, porque o Bolsonaro teve muitos erros. Quais foram? Quais foram os erros? Falar que era uma gripinha? Não, só quando tu tira de contexto. Quem vê o contexto sabe que isso não é verdade. Todas as coisas que tentam imputar ao Bolsonaro são factoides retirados de contexto. Quando tu põe o contexto, não tem. O que Bolsonaro pode ter tido foi um enfrentamento excessivo
para algumas pessoas, excessivo quando não precisava ter. Eu, já do meu lado, gosto. Eu acho legal todos os enfrentamentos que ele teve, toda a incisividade que ele teve, se é que existe essa palavra, né? A força com que ele foi, porque eu acho que o outro lado era tão perverso, puxou tanto, que para enfrentar esse outro lado, tu precisava de um cara assim, realmente contundente, de confronto. Só o Bolsonaro poderia ter feito isso. Nenhum outro político brasileiro teria essa condição de fazer isso, desse enfrentamento. Então ele foi perfeito para o momento, na minha opinião. Mas quando alguém fala e quer dizer que alguma coisa, foi só a respeito dessa não aceitação da provocação. Sempre que ele era provocado, ele vinha com força. É a mesma coisa quem está no colégio, que na quinta série, o pessoal sabe. O cara tem o chato me deu um tapa, eu vou lá e dou dois nele. Aí eu paro ele. Se tu começar a tomar tapa, o cara vai para cima de ti. O Bolsonaro fez isso. Ele tomava um tapa, ele dava dois. Depois, ele foi aí sim deixando isso de lado. Mas para os últimos 2 anos, né? Aí ele foi se transformando num estadista, um cara que já não estava mais aí, ele já mostrou quem ele era, ele não precisava mais fazer isso, né? Quando ele começou, ele viu que estava apanhando politicamente da mídia, né? Do STF e dos políticos da esquerda, ele viu que não precisava mais fazer isso, que era aquilo ali mesmo. Mas o que levou ele a ser eleito foi a contundência. O que o pessoal gostou dele foi um cara que não aceitou aquilo ali e foi para cima do pessoal. Então, eu acho importante isso. Quando alguém hoje quiser fazer uma equivalência, no mínimo que tu deve dizer assim, como assim são iguais? No quê? Me diz aí no quê? Eu gostaria de saber. Eram iguais no quê? Porque eu não acho eles absolutamente, eu acho eles completamente diferentes e isso ficou claro agora. Isso está sendo claro nesses 2 meses de governo do PT, ficou mais claro do que nunca, o que já era para mim muito claro. São 2 seres políticos completamente diferentes. Completamente diferentes. Jamais podem ser equiparados. Quem os equiparou, quem aceitou essa equiparação para dizer que eram iguais, é responsável por tê-lo colocado aí, o Lula, ter colocado o Lula nesse governo aí e a gente ter o governo e ter o país do jeito que a gente tem.